em consideração primeiramente aos nossos amigos que estão no Porto, na cidade do Porto, ao vivo, cidade do Porto, em Portugal. Muito bem, meus amigos, são 17 horas em São Carlos, 17h07, 17h08 em São Carlos, aqui em São Paulo, Brasil, e 21 horas e 8 minutos em Portugal, cidade do Porto. Sejam bem-vindos à palestra debate comemorativa do 47º aniversário da Revolução dos Cravos. Comemora-se hoje, então, o Dia da Liberdade, ocorrido em Portugal no dia 25 de abril de 1974 e que levou o nosso país aos caminhos da democracia e ao funeral, digamos assim, da ditadura que durou 41 anos. Nesta palestra de debate, promovida pela Casa de Portugal de São Carlos, teremos a participação ao vivo da cidade do Porto, o Dr. Rui Valente, do Museu de Misericórdia do Porto, que irá dissertar sobre o tema O Exemplo da Revolução dos Cravos, e o Dr. António Sasso, advogado em São Carlos, filho de portugueses, um apaixonado pela nação portuguesa, um apaixonado pela cultura e que vai falar sobre a Revolução dos Cravos no outro lado do oceano. A visão e o comentário dele sobre como foi encarada, como foi vivida, como foi vista a Revolução dos Cravos aqui no Brasil. O Dr. Rui Valente é licenciado em Ciências Históricas pela Universidade Portucalense, é mestre em História, Relações Internacionais e Cooperação pela Universidade do Porto. Atualmente é responsável pela área de publicações e do arquivo de fotografia e imagem do Museu da Misericórdia. Isto é um brevíssimo currículo de ambos, porque se eu fosse falar aqui dos currículos, quer do Dr. Rui Valente, quer do Dr. António Sasso, era então uma transmissão só dedicada a esses pormenores. Gostaria, antes de passar já a palavra para o Dr. Rui Valente, eu gostaria de agradecer a toda a diretoria da Casa de Portugal de São Carlos e ao nosso conselheiro radicado na cidade do Porto, o André Pimenta Ribeiro, pela concretização deste projeto e desta iniciativa. Meu amigo, Dr. Rui Valente, a palavra é sua. Muito obrigado, uma boa noite, um abraço. Olá, muito boa noite, espero que me estejam a ouvir bem. Eu peço desculpa, boa noite aqui, boa tarde no Brasil. Eu gostaria de começar por agradecer à Casa de Portugal de São Carlos pelo convite, por intermédio do meu primo, André Ribeiro, que está aqui, que me fez amavelmente o convite para participar. Queria cumprimentar a todos, também o Dr. António Sasso, que partilhará comigo também aqui esta discussão, e a todos os que estão a ver. É de facto sempre um prazer, uma honra poder falar sobre o 25 de Abril. Eu acho que é uma parte da história, aliás, a história contemporânea tem esta questão de estar por vezes demasiado próxima de nós para podermos ter uma visão muito científica, sem ser contaminada, digamos assim, por sentimentos de pessoas que conhecemos ou algo que sentimos, e por isso é sempre muito importante falar disso. Além do mais, é uma matéria que até há pouco tempo, pelo menos em Portugal, não era dada nas disciplinas de História, não conseguíamos passar da Primeira República. Portanto, os jovens também não têm muita consciência do que foi o Estado Novo e o 25 de Abril. Sem mais delongas, porque não quero amassar-vos, eu gostaria de fazer uma apresentação em PowerPoint, onde vou, portanto, aqui tentar compartilhar a tela. Acho que alguém terá que me, portanto, dar autorização para compartilhamento de tela. Vê se consegue agora, Edu. Ok. Aqui está. Pronto.
Aqui está, então, a minha apresentação que se chama, portanto, o exemplo da Revolução dos Escravos. Começamos um bocadinho antes, como sempre na história, isto foram 48 anos de um regime autoritário, mas isto começou, portanto, através da Primeira República, que foi um período instável em Portugal. Ela começou em 1910, perdurou 16 anos, e apesar das suas tentativas de evolução da sociedade a nível sociológico, não conseguiu. Foi um período de grande instabilidade que provocou, portanto, uma revolta, onde começa de facto o denominado embrião do Estado Novo. Aqui emerge a figura de António Oliveira Salazar. Salazar foi um aluno brilhante, foi professor catedrático com 30 e poucos anos, assumiu a pasta das finanças, onde fez um trabalho que foi enaltecido por muitos, e cedo chegou, portanto, à presidência do Conselho de Ministros do Estado Novo. E, de facto, esteve à frente de um regime, foi o mais longo da Europa em termos de regime em continuidade. Estas mais de 4 décadas, é preciso ver, de um Estado que tem uma capacidade de metódica, de, portanto, fazer da sociedade aquilo que quer, portanto, moldar a sociedade à sua forma, durante 4 décadas, é evidente que deixou marcas e conseguiu, de facto, esta unificação de pensamentos, de ritos, mas vamos caracterizar um bocadinho o Estado Novo para percebermos. O Estado Novo, alguns dizem que não era, mas de facto podemos considerá-lo um Estado fascista. Aliás, as imagens dizem que falam por 1000 palavras. Temos aqui o Oliveira Salazar na sua secretária, e a fotografia que está ali é de Benito Mussolini. Portanto, quando se diz que Salazar não era bem fascista e tal, bem, ele foi muito influenciado. Eu chamo a vossa atenção para Benito Mussolini e também para os ritos que temos na fotografia em cima da saudação. Portanto, estávamos no período aqui dos anos 30, onde realmente era um projeto de facto nacionalista e eminentemente colonial. Existia também o culto do chefe supremo, portanto, o chefe que tinha uma imagem criteriosa e, portanto, que era aceite, para ser aceite neste contexto. Em que sentido? Era um homem que era casado com o país, portanto, um homem absolutamente determinado, vivia para o país, dizia-se que era humilde nos seus gastos, portanto, os ovos que eram cozinhados eram de galinhas do próprio palácio onde ele vivia, e, portanto, ele passava esta imagem de cidadão modesto à imagem do português típico. Existia também uma forte componente religiosa, evidentemente, estamos a falar, a altura dos 3 Fs em Portugal era Fado, Fátima e futebol. Portanto, eram as 3 componentes em que o povo se juntava e divergia de outras lucubrações de índole política. Também havia os braços de controlo desta sociedade portuguesa, que era a PIDE, a Polícia Política, existia a censura, temos aqui o visado, o carimbo que existia em muitos documentos, portanto a mocidade portuguesa, enfim. É preciso ver que a vivência durante o Estado Novo não era fácil. Nós tínhamos, de facto, as prisões políticas, havia uma das mortalidades infantis mais altas de todo o mundo, que, curiosamente, depois do 25 de Abril, com uma das maiores conquistas da liberdade, que foi o Sistema Nacional de Saúde português, conseguimos baixar para uma das mais baixas do mundo, em pouco tempo. Foi um feito histórico. Por exemplo, em 1970 havia 94 médicos por cada 100 mil habitantes, em 2016 eram 486, e a taxa de analfabetismo, ainda nos anos 70,
era de quase 26%. Só para dar um exemplo, as mulheres, isto é de há 40 anos, 47 anos atrás, as mulheres só tinham acesso ao direito de voto se frequentassem o liceu ou superior, ou sendo chefes de família. O Código Civil assegurava que os maridos tinham direito a abrir a correspondência, ganhavam menos 40% que os homens, o casamento era absolutamente indissolúvel, portanto também era uma época de espartilhos sociais que duraram décadas, não podemos esquecer. Eu gostaria só de fazer um apontamento sobre 1958, porquê? Porque o regime tremeu nessa altura, foi ali a meio houve um abalo, porque Humberto Delgado candidatou-se à presidência da República e era um homem que por acaso vinha do regime, mas quando se candidatou já sabia que o regime não concordava com os métodos e num café, numa conferência de imprensa, perguntaram-lhe, mas o que é que o senhor faria se fosse eleito Oliveira Salazar? E ele disse, obviamente demito. Esta foi uma frase lapidar e que ditou o seu fim. Ele acabou por ser assassinado em 1965 pela PIDE em Espanha, numa emboscada que fizeram. Queria só chamar a atenção aqui para esta noticiazinha do jornal que mostra como é que era a censura. A notícia original era o regresso a Lisboa do Sr. General Humberto Delgado deu lugar a entusiásticas manifestações de simpatia que originaram diversos incidentes e protestos calorosos de adeptos do Sr. Presidente do Conselho. A PIDE cortou de modo muito sagaz e ficou o seguinte, o que saiu no jornal: o regresso a Lisboa do Sr. General Humberto Delgado deu lugar a manifestações que originaram diversos incidentes e protestos de adeptos do Sr. Presidente do Conselho. Portanto, isto eram as informações que chegavam ao português comum e tudo era passado a pente fino. Depois temos a Guerra Colonial, uma guerra que durou mais de uma década, que foi imediatamente assumida por Salazar como a defesa do Império, quando a Europa já estava a deixar as suas colónias, era um problema que já estava resolvido, mas Salazar disse que imediatamente ia em força e quaisquer que fossem os custos era para defender todas as províncias de Portugal lá fora. Ela foi travada em 3 frentes principais, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, e isto custou o nosso isolamento ainda maior, mas também como o mote na altura de Salazar era orgulhosamente sós, também não teria grande problema. Claro que o efeito desta guerra foi incomensurável. Eu tenho aqui uma imagem que me faz sempre pensar nas partidas dos soldados portugueses, as mães a despedirem-se dos filhos que jovens iam para uma guerra, eram obrigados a ir, e que criou muita tristeza, muita angústia. Temos que ver que foram mobilizados mais de 1.400.000 homens para esta guerra, mais de 9.000 mortos, 30.000 feridos, 140.000 ex-combatentes sofreram distúrbio pós-traumático. Eu acho que este número é muito maior, ainda há que fazer um estudo mais aprofundado sobre isto. A verdade é que em 1969 Salazar cai da sua cadeira, portanto estava a passar férias e conta a história que se sentou numa cadeira e caiu, bateu com a cabeça, ficou num estado comatoso e acabou por falecer em 1970 e tomou posse Marcelo Caetano, que eu aqui chamo já no ocaso do regime, mas houve a chamada Primavera Marcelista, a Primavera Marcelista porque se abriu algumas coisas, a sociedade teve algumas pequenas aberturas, mas a verdade é que vinha de trás esta bola de neve dos gastos com a guerra, uma sociedade desgastada pela pobreza, pela economia que estava a desenvolver-se em algumas alturas, mas era só para alguns, e portanto este é um período já de decadência do Estado Novo. Os sinais eram visíveis, havia déficit na balança comercial,
depois houve a crise, o choque petrolífero de 1973, que também agravou a situação económica e, portanto, surge de facto, digamos, a tempestade perfeita para surgir o movimento para a revolução que virá. Sai o livro de António Spínola, Portugal e o Futuro, que ele era António Spínola era um militar bastante respeitado, em que defendia que a questão colonial não tinha solução militar. Portanto, as pessoas aperceberam-se que andávamos há mais de 10 anos com mortes e gastos e aquilo não se ia resolver, a guerra colonial. Depois, a emergência do movimento dos capitães, que muito se fala, por acaso começou como uma coisa corporativista, um motivo corporativista, porque o Estado Novo, como tinha falta de quadros na estrutura militar, decidiu facilitar a entrada e, portanto, as patentes médias e intermédias acharam que essas facilidades não deviam ser dadas e por isso começou a contestação, mas que depois evoluiu para o plano político e para uma concepção já de um país novo que se iria fazer. Temos depois o primeiro dia do Futuro em Liberdade e de facto o 25 de Abril, agora há uma discussão, ainda hoje uma discussão aqui em Portugal, porque numa manifestação uns iam-se manifestar e disseram que outros não podiam. O 25 de Abril foi principalmente o movimento de libertação apartidário, foi feito pelos capitães de Abril, os chamados capitães de Abril, e de facto na madrugada eles saíram, acho que tiveram a oportunidade de ver isso no filme que passou, foi dada a senha, a famosa senha da canção E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, que venceu o Festival da Canção em 74, e depois o Grande La Vila Morena, de Zeca Afonso, e de facto a revolução foi conquistando a população, que se juntou aos militares, foi uma vendedora de flores, curiosamente, julgo eu que o nome dela era Celeste Queiro, que começou a distribuir cravos, que era o que tinha, e de facto ficou o símbolo da revolução, o cravo, e por isso que esta revolução também é um exemplo, porque é uma revolução que tem flores no cabo das espingardas. Temos que pensar que depois de 48 anos de uma ditadura e de tantos sentimentos reprimidos, seria de facto expectável que houvesse uma resposta mais musculada, digamos assim. De facto, as casualidades que existiram neste dia foi a PIDE, a Polícia Política, que estava fechada na sua sede, na Rua António Maria Cardoso, que disparou sobre a população indiscriminadamente que estava na rua, e essas foram as baixas que realmente existiram no dia 25 de Abril. Houve uma sucessão de acontecimentos, é evidente, próprio de uma indefinição, de uma revolução que se faz, e é preciso ver que o período pós-25 de Abril foi complicado. Durante um ano tivemos o chamado o verão quente, depois, que, só para terem uma ideia, tomaram posse 4 governos provisórios num hiato de 12 meses, nunca melhor aplicado o termo provisórios, e isto até deu origem a algumas cenas humorísticas. Uma vez houve um cerco do Parlamento e era nosso primeiro-ministro, um desses primeiros-ministros provisórios, o Pinheiro de Azevedo, disse aos jornalistas, quando perguntaram: então o senhor ficou aqui sequestrado? E eu: pois é a segunda vez que sou sequestrado, é uma coisa que eu não gosto, que me aborrece ser sequestrado. Até foi uma frase que ficou famosa, é uma coisa chata e tal, bem, vou almoçar, disse ele depois, e foi almoçar. Já era uma coisa, era uma turbulência, já que as pessoas encaravam assim, já com uma certa quase benevolência. Depois, de facto, é preciso ver que do 25 de Abril resultou o intuito desta institucionalização de um Estado de Direito democrático. E esta noção é muito importante, é um Estado de Direito porque é democrático, porque assenta realmente na vontade do povo que vota e elege os seus representados, e no respeito, evidentemente, pelo pluralismo dos que têm assento na Assembleia,
e um Estado democrático porque é de direito, porque pretende resolver os conflitos de acordo com a lei. E isto tendo em conta a dignidade da pessoa humana. Portanto, este era o grande objetivo, o Estado de Direito Democrático. O grande objetivo também era, podemos aqui fazer nos 3D, ao invés dos 3F que tinha falado, o Fado, Fátima e Futebol, passou-se a falar em democratizar, descolonizar e desenvolver, que eram os passos que tinham que ser tomados. Democratizar através da Constituição da Assembleia Constituinte, para fazer uma nova Constituição. Aliás, a nossa Constituição de 75-76 é das mais avançadas do mundo ainda hoje. Descolonizar foi a descolonização possível nesta altura, havia muitos interesses em jogo, isto daria para outra abordagem temática, e desenvolver, portanto, desenvolver toda a parte do país que estava desenvolvida. Estávamos nas mãos de meia dúzia de grandes empresários, não havia desenvolvimentos na área da saúde, social, portanto, o desenvolvimento do bem-estar da sociedade era também um objetivo principal. E Jorge Miranda, um grande constitucionalista português, afirmou: não houve só o 25 de abril de 74, houve também o 25 de abril de 75 e o de 76, a eleição da Assembleia Constituinte e a entrada em vigor da nova Constituição. E pode perguntar-se qual foi o mais importante, se o primeiro, se o segundo 25 de abril. De facto, o primeiro foi da libertação, o segundo 25 de abril foi termos o instrumento, a Constituição, que nos permitiu um ressurgimento, um novo ressurgimento de Portugal numa nova sociedade mais igualitária. Eu falo do exemplo da Revolução dos Cravos, dando aqui também exemplos paradigmáticos. Digamos que nós tivemos nos anos que seguiram à queda do regime a instauração da democracia. E neste período, fomos um bocado, poucos anos depois, tivemos um ex-ministro da Educação de Salazar a apresentar programas de televisão sobre história. O célebre José Hermano Saraiva foi ministro da Educação em 68 e foi comumente aceito pela sociedade. Ele mandou prender várias pessoas, entre elas julgo que o meu pai também terá ido parar à PIDE numa dessas coisas, numa dessas visitas que ele fez ao Porto, mas, portanto, ele foi aceito de uma forma perfeitamente benévola na televisão, tinha grandes audiências e era respeitado. Um ex-ministro do ultramar de Salazar, Adriano Moreira, que curiosamente em 61 reabriu um campo de concentração que nós tínhamos, que era o campo de concentração de Tarrafal, em África, que foi feito de uma forma quase similar aos campos de concentração nazis, em que eram mandados para lá deportados presos políticos, e portanto ele foi presidente de um partido democrático, no Portugal Democrático. E portanto o julgamento da história, quando se diz que há um julgamento da história, há uma ruptura com o 25 de Abril, e realmente há uma ruptura, mas há uma certa capacidade de redenção, de imagem de começar uma sociedade de novo sem portanto, vinganças. Claro que houve períodos negros e houve injustiças, mas no cômputo geral, depois de quase 5 décadas de ditadura, eu acho que tivemos uma revolução exemplar, tanto em termos de baixas, como em termos do comportamento de seguir em frente, de não passar os anos subsequentes a olhar para trás e a tentar nos vingar de quem tinha feito mal. Eu espero não ter ultrapassado o meu tempo, muito mais havia para falar. Eu queria agradecer muito o convite à Casa de Portugal, queria enaltecer esta iniciativa. De facto é com muita alegria que participo e depois estarei disponível para tudo o que precisarem, tanto hoje como daqui para a frente.
Este minuto de silêncio, quase um minuto, 30 segundos de silêncio que demorou para eu entrar, não foi só por causa de eu que estava aqui tentando baixar o botão, mas é assim, o meu dever agora será, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Rui Valentes pela brilhante exposição, descomplicada, acessível. Foi uma exposição para todos. Então, eu, em primeiro lugar, os parabéns pela sua apresentação, foi fantástica. E fiquei a saber algumas coisas que não sabia da própria Revolução, o que é muito bom para mim, porque até morrer nós temos que aprender. E é uma honra, foi um prazer ter aprendido algumas coisas realmente apresentadas pelo Dr. Rui Valente. Seguidamente, e peço para o Dr. Rui Valente, por favor, o sacrifício de se manter mais um pouquinho, porque com certeza vamos ter questões que vão ser colocadas. Foi muito emocionante, muito obrigado, Dr. Rui Valente. Do Dr. Rui Valente passamos de Porto, passamos então para São Carlos, com esta temperatura quase de 28 graus, para o nosso querido Dr. António Sasso. Ele faz parte também dos corpos gerentes da Casa de Portugal de São Carlos. É um conhecido e um extraordinário profissional na área de direito, ele é advogado, é um apaixonado por questões de Portugal e não só. Ele tem visões muito claras em termos políticos, em termos sociais, não só nessas áreas em termos da cidade de São Carlos, como do próprio estado de São Paulo e de todo o país, como também uma visão muito particular em termos da nação que viu a sua mãe nascer, a sua querida mãe nascer. Ele é filho de mãe portuguesa, ele sente, convive com entusiasmo e com o sangue pulsando nas veias cada vez que ouve falar de Portugal. Ele tem um currículo extensivo, muito dedicado a áreas sociais, a áreas do direito, já foi, por diversas vezes, ocupou lugares e funções na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. É uma pessoa de mão cheia, com certeza que o Dr. Rui Valente vai se identificar em alguns pormenores com o Dr. António Sasso, que nos vai então ter a sua visão e o seu comentário sobre a Revolução dos Cravos aqui no Brasil, ou seja, do outro lado do oceano. António Sasso, a palavra é sua. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao nosso querido presidente, Rui Jorge, pelo convite que me foi feito, porque este convite, para mim, representa muito mais do que a possibilidade de estar aqui compartilhando com os nossos amigos da Casa de Portugal, bem como com o Dr. Rui Valente, também o André Ribeiro, que estão na cidade do Porto, a minha concepção, a minha visão sobre os reflexos da Revolução dos Cravos aqui nos trópicos. Este convite representa para mim, na realidade, uma deferência muito grande, na medida em que está em pé e a ordem para servir a Casa de Portugal de São Carlos, bem como as coisas que dizem respeito a Portugal, que é a nossa pátria-mãe. Para mim é sempre uma honra e não é um pedido, é uma ordem. Em segundo lugar, eu queria parabenizar o meu colega expositor, Dr. Rui Valente, historiador, grande historiador, residente na cidade do Porto, e que deve ter, com certeza, vivido com muito mais intensidade a Revolução dos Cravos do que nós aqui em São Carlos. Na verdade, não sei nem se o Dr. Rui Valente, pela sua aparência, tinha idade para já estar materializado neste mundo no ano de 74. Mas, de qualquer forma, com certeza teve um contato ainda que residual muito maior do que nós aqui no Brasil. Inclusive, a minha participação vai tratar um pouco sobre essas questões todas, de como nós brasileiros percebemos as coisas de Portugal, de como nós brasileiros percebemos a Revolução dos Cravos, tanto no momento em que ela acontecia, quanto posteriormente, tá certo? Uma pequena correção, sou neto de portugueses, mas não significa que, por conta disso, tenha um apreço menor pela nossa pátria-mãe. Considero Portugal realmente mais do que apenas um país unido ao Brasil por laços de tradição e pela mesma língua. Queria iniciar tratando aqui do contexto
dentro do qual nós nos encontrávamos, dentro do qual o mundo todo se encontrava no ano de 1974, que foi quando eclodiu a Revolução dos Cravos. Nós tínhamos um problema, o próprio professor Rui Valente abordou na sua exposição, nós vivíamos num mundo muito mais polarizado do que hoje. Não sei se os amigos todos conseguem me ouvir bem. Sim. Nós vivíamos num mundo muito mais polarizado do que hoje. Na verdade, vivíamos num mundo em Guerra Fria. Nós tínhamos uma polarização política, econômica e social. A politização política ficava, obviamente, no campo da ideologia política. Nós tínhamos, de um lado, o bloco capitalista, o bloco americano, o bloco de direita, e do outro lado, o bloco de esquerda, consubstanciado, ou melhor, chefiado pela pela União Soviética e os países que lhe eram satélites. Nós tínhamos um bloco militar também, dois blocos militares antagonistas, muito representativos e bastante sintomáticos desta polarização. Nós tínhamos a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, organização da qual, inclusive, Portugal fazia parte. Apesar do seu isolacionismo, Portugal fazia parte, como faz até hoje, da OTAN e da ONU. E nós tínhamos, em contrapartida, o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, que foi também uma aliança militar construída pelo bloco socialista para fazer frente ao que poderia vir do lado capitalista. Então, observem que nós tínhamos um mundo com problemas assim bastante intensos, e a gente vai, ao longo da exposição, encaixar como a Revolução dos Cravos se enquadrava dentro deste mundo todo. Nós tivemos a crise mundial do petróleo em 1973, mas que em 1974 graçava solta mundo afora. Tanto é que o próprio Dr. Rui Valente abordou o assunto, tratando dele de passagem, e a crise mundial do petróleo refreou, de uma certa forma, por um bom tempo, o ritmo crescente de economia que os países no mundo vinham experimentando nos anos anteriores. Provocou uma reação muito intensa da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e isso, de uma maneira direta, afetou o Brasil muito intensamente. Nós tivemos, em 1974, o escândalo de Watergate nos Estados Unidos, que acabou provocando a renúncia, uma renúncia bastante traumática, do presidente americano Richard Nixon, e isso também trouxe consequências para os aliados europeus dos Estados Unidos, Portugal era um deles, e também para nós aqui na América Latina, o Brasil sempre configurando-se como o principal aliado americano na América Latina. Nós tínhamos acirramentos de conflitos no Oriente Médio, diversas greves, inclusive greves gerais no Reino Unido. Enfim, vivíamos um cenário bastante conturbado no mundo na primeira metade dos anos 70. E em Portugal? O que se passava em Portugal quando a Revolução dos Cravos eclodiu? Bom, nós tínhamos, como o professor Dr. Rui Valente bem colocou, nós tínhamos um país muito atrasado, após mais de 40 anos de uma ditadura muito personalista, e nós tínhamos situações assim, com elevados índices de analfabetismo, como foi colocado. Para mim foi uma surpresa muito grande o índice de mortalidade infantil, eu não conhecia, mas realmente chocante pelo fato de que um país europeu apresentasse um índice de mortalidade de tal sorte elevado nos anos 70, ou seja, um período que não é tão distante. Portugal apresentava uma economia absolutamente estagnada, uma economia rural, predominantemente, pouco industrializada, e uma economia que vinha sendo drenada ano após ano pelas guerras coloniais. Guerras coloniais que, como foi falado, Portugal fez questão de travar, até para que pudesse manter a incolumidade do seu império. Lembrando que Portugal foi
a última grande nação, a última nação tradicional a abolir o colonialismo. Isso, de uma maneira direta, acabou afetando a percepção que a Revolução dos Cravos teve aqui no Brasil. E daqui a pouco nós já vamos entender a razão pela qual. O isolamento da nação em relação aos demais países europeus, como foi abordado também, e uma forte repressão política. Esta forte repressão política bastante tradicional em ditaduras de conotação extrema, né, extremista, tanto de direita quanto de esquerda, acabou provocando uma das maiores insatisfações populares que foram carreadas para a Revolução dos Cravos e que os militares de baixa patente acabaram funcionando como caixa de ressonância para amplificação desta demanda. Bom, a instabilidade política em Portugal, né, neste ano, nesta época, era bastante intensa. E em 1974, depois da Revolução dos Cravos, uma série de colônias portuguesas alcançaram a sua independência. Bom, vimos, portanto, que assim como o mundo, Portugal também apresentava um período muito distante da paz social, um período muito voltado a controvérsias e a um período conturbado, assim como no Brasil. Talvez o professor Rui Valente, certeza que o professor Rui Valente tem esta noção clara do período dentro do qual o Brasil vivia nos anos 70, mas para que nós possamos reforçar este contexto, o país vivia um governo de exceção, um regime de exceção. Eu prefiro tratar como um regime de exceção do que como uma ditadura, por uma série de outras questões que não vem ao caso debatermos hoje, mas o Brasil vivia sob um regime de exceção desde 1964. Esse regime de exceção legitimou-se através da edição e da promulgação de uma nova Constituição. O Brasil vivia sob a Constituição de 1946 até 1967, ou seja, 3 anos após o movimento militar de 64, uma nova Constituição foi promulgada, dando ao Poder Executivo uma prevalência muito maior do que aquela que normalmente o Poder Executivo tem num país que conjuga o Estado democrático de direito. Na realidade, ao longo do período de exceção, nós tivemos um Poder Executivo maximizado, hipertrofiado, em contrapartida à diminuição dos poderes ou das prerrogativas que cabiam aos outros 2 poderes de Estado, bem como também ao Ministério Público. Muito bem. Em 1969, portanto, 2 anos depois da edição, da promulgação da Constituição de 67, foi editado o Ato Institucional número 5. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar deste ato institucional. Foi um ato que, na realidade, vários foram os atos institucionais ao longo do regime de exceção aqui no Brasil. Mas o ato institucional número 5, ele acabou ganhando uma ênfase muito grande, porque ele foi editado justamente no momento em que o Brasil mais reprimia a ação contrária ao movimento de 64. Essa ação contrária, evidentemente, era feita pelas forças de esquerda e ela acabou se concentrando numa região bastante isolada no território brasileiro, que fica exatamente no vórtice entre o estado do Pará, o norte do estado de Goiás e o sul do estado do Maranhão. Aquela região é conhecida como Araguaia, e ali foi o local onde se desenrolou ou se desenvolveu a famosa guerrilha do Araguaia. Professor Rui Valente, nós tivemos aqui no Brasil, professor, guerrilha efetivamente lançada contra o regime em vigor. Pois bem,
O ato institucional número 5, para que todos saibamos da sua profundidade, ele retirou das suas cátedras no Supremo Tribunal Federal 3 ministros, cuja percepção do Estado orientava-se no sentido de que seriam ministros mais voltados à esquerda. Foram eles Hermes Lima, Adalto Lúcio Leal e Evandro Lins e Silva. Um ano depois sobreveio a Constituição de 1969, ou seja, a Constituição de 67 deu lugar a uma emenda constitucional de tal forma profunda que é consenso entre os juristas no Brasil que se tratou de uma nova Constituição, fortalecendo ainda mais, vejam os senhores, o Poder Executivo em detrimento dos outros 2 poderes, suprimindo garantias e direitos individuais, o que é muito sintomático em regimes como este, e fazendo com que o Brasil tivesse, na realidade, um contexto bastante parecido com aquele de Portugal antes da Revolução dos Cravos. Mas vejam que interessante. O Brasil apresentava, ao longo desse período, um forte crescimento econômico. O país crescia a índices de 8% ao ano, que é hoje algo comparável ao crescimento chinês. Então, nós tivemos um grande, vamos dizer assim, um segundo milagre econômico. O primeiro deles no Brasil aconteceu nos anos 50, principalmente na época da gestão de Juscelino Kubitschek, à frente da presidência da República, e esse momento, na segunda metade dos anos 60, especialmente ao longo de todos os anos 70, quando o Brasil chegava a crescer 8% ao ano em média, né? Evidentemente que havia uma contrapartida muito deletéria em relação a isso. Qual era a contrapartida? A supressão dos direitos e das garantias individuais, o que é muito importante, bem como também a diminuição da democracia no país. Porque, veja, nós tínhamos, inclusive, uma esquerda legalizada, que ficava representada pelo MDB, muitos dos senhores aqui hão de se lembrar, que fazia a contraposição à Arena, que era o partido do governo, acredito que todos se lembrem. E nós tínhamos também uma esquerda não legalizada, que era aquela que conduzia contra o regime a guerrilha no Araguaia. Bom, em 1974, mais precisamente no ano da Revolução dos Cravos, nós passamos pela transição do governo do presidente Emílio Garrastazu Médici para o presidente Ernesto Geisel. Os 2 presidentes, tanto Médici quanto o Geisel, foram aqueles que os historiadores entram em consenso ao dizer que foram aqueles que exatamente reprimiram de forma mais dura a oposição. Então, nós saímos de um governo bastante repressor, Emílio Garrastazu Médici, e passamos para um outro governo repressor também, de Ernesto Geisel. Vejam que interessante esta frase que foi cunhada pelo presidente Geisel logo no início do seu mandato. Inclusive, professor Rui Valente, as eleições não eram diretas, eram eleições decorrentes de colégios eleitorais. Mas esta frase, uma frase foi dita pelo presidente Geisel muito sintomática. O presidente, então, disse que o Brasil não cederia a pressões externas orientadas no sentido da retomada institucional do país. O presidente Geisel, quando proferiu esta frase, ele se referia, evidentemente, às pressões norte-americanas, porque os Estados Unidos também, por questões econômicas, vinham insistindo já há um bom tempo para que essas várias ditaduras ou esses vários regimes de exceção que aconteciam na América Latina, mais especificamente falando na América do Sul, esses regimes cedessem espaço à retomada institucional. O presidente Geisel deixou isto muito claro, inclusive para o embaixador americano aqui no Brasil, que qualquer pressão inoportuna seria justaposta
a uma contrapressão de igual intensidade ou superior por parte do governo brasileiro. Então, vejam, percebam o caminho onde estamos querendo chegar para que nós possamos revelar qual foi, de fato, a percepção que a Revolução dos Cravos trouxe aqui para nós no Brasil. O país, então, trabalhava para uma distensão gradual, a retomada da ordem institucional, ou seja, a retomada do regime democrático de direito, estava caminhando para uma distensão gradual, que de fato aconteceu no governo subsequente do presidente, também general, também eleito de forma indireta, João Batista de Oliveira Figueiredo. Então, veja, professor, a grande diferença entre o que aconteceu em Portugal no dia 25 de agosto e o que acontecia no Brasil ao longo dos anos 70 foi a velocidade com a qual as mudanças aconteceram, certo? Bom, entendam assim, como a Revolução dos Cravos poderia ter sido vista num país que defendia uma distensão gradual, quanto mais lenta, melhor. Evidentemente que, pela esquerda, a Revolução dos Cravos foi muito festejada, porque certamente trazia nuances de renovação, promessa de uma retomada do ritmo institucional regular de uma nação democrática, prometia eleições e prometia a introdução de um governo civil. E não, vejam só que interessante, e não a permanência dos militares que protagonizaram a Revolução no poder. Esta foi uma absoluta inovação aqui para nós, pessoal, porque quando em 31 de março de 64 eclodiu o nosso golpe, o nosso movimento militar aqui no Brasil, os militares assumiram o comando da nação sob a promessa de que permaneceriam alguns anos suficientes para afastar aquilo que eles consideravam como a ameaça vermelha e a erradicação da guerrilha, mas, na verdade, acabaram permanecendo 21 anos. Um período longo demais, nós brasileiros fomos a República Latino-Americana que permaneceu mais tempo durante regimes de exceção, mais tempo, um período de tempo seguido mais longo, correto? E isso acabou trazendo uma contradição, um contrassenso muito grande em relação a como ao regime poderia observar e analisar a Revolução dos Cravos. Que veja, da mesma forma que em Portugal nós tivemos rápidas mudanças, fruto desta ruptura, que durou praticamente um dia, 2 dias, o então presidente Marcelo Caetano aceitou a renúncia, aliás, ele próprio renunciou, refugiou-se no Brasil, onde foi exilado político, e a partir de então, as forças que protagonizaram a Revolução e que acabaram se instalando, começaram a levar Portugal a um rumo um pouco mais à esquerda. Não sei se o professor Rui Valente concorda, mas com algumas estatizações, inclusive de alguns meios de comunicação, com a retomada, por exemplo, das relações diplomáticas com a União Soviética, o nosso regime aqui no Brasil via com muito receio as consequências que esse movimento de 25 de abril poderiam trazer aqui para nós. Interessante notarmos que, ao lado desta insatisfação muito grande com o fato de que uma revolução pró-democracia tinha acontecido em Portugal tão rapidamente, e no Brasil a promessa era para uma dissensão muito longa, muito demorada, ao lado disso havia o fato absolutamente inédito para nós de que forças militares haviam protagonizado esta revolução e, não obstante, não desejavam permanecer instaladas no poder.
Então, por conta desses dois fatos, a esquerda brasileira viu a Revolução dos Cravos como uma grande oportunidade para dar um mote adicional às suas demandas e, em contrapartida, a direita, consubstanciada no regime, percebeu a Revolução dos Fatos como algo, vamos dizer, inconveniente em função do fato de que nós brasileiros, trilhávamos um caminho que pretendia, sim, um dia voltar a retomar a normalidade institucional, mas não com a rapidez do que aconteceu em Portugal. Bom, a história acabou fazendo um consenso, segundo a qual a Revolução dos Cravos abriu Portugal para o mundo. De fato, se nós pensarmos bem, em 1976, salvo engano, no dia 2 de abril de 76, aliás, abril é um mês muito paradigmático, né, para os nossos irmãos portugueses, mas em 2 de abril de 76 foi eleito um novo presidente, ou seja, 2 anos praticamente depois da Revolução dos Cravos. Foi eleito um presidente militar, um general, mas foi eleito um presidente que contava com aceitação popular e legitimação, portanto, em que pese que se tratava também de alguém que ostentava um cargo de general. E a Constituição Portuguesa, em relação à qual o professor Rui Valente se manifestou, Constituição Portuguesa que sofreu, salvo engano, ao longo desse período todo, 6 grandes alterações, professor, seria isso mesmo? 6 grandes alterações, algumas das quais levando a nação portuguesa a uma diretriz um pouquinho diferente daquela que havia sido originariamente prevista no movimento de 25 de abril de 1974. O que é interessante notar é que as lições que ficaram para o Brasil naquela época foram lições de que o regime deveria blindar-se ainda mais contra estas influências externas. E para nós, como pessoas, como cidadãos, a lição que permanece é aquela que orienta-se no sentido de que toda posição extremada não é boa. Toda posição extremista deve ser combatida. E que, como já diziam os latinos, a virtude está no meio, in meritus virtus. Eu me lembro, eu tive a oportunidade de conversar com o nosso querido presidente, Rui Jorge, na sexta-feira. Após o expediente, nós nos encontramos para tomarmos um café juntos, e eu tive a oportunidade de comentar com ele que eu, pessoalmente, me lembro bastante da Revolução dos Cravos, porque em 1974 eu tinha algo como 7, 8 anos, mas me lembro muito bem que os meus pais se reuniam na sala da nossa casa, aguardando a novela, né? E antes da novela passava sempre o Jornal Nacional. Professor Rui Valente, esse jornal já foi, né? Hoje nem tanto, mas já foi um jornal muito paradigmático aqui no nosso país. Um jornal assim que era realmente o centro de informações confiáveis ou não, mas era a informação da qual as famílias dispunham. Eu me lembro que a minha mãe comentava sempre muito preocupada sobre a situação das pessoas, parentes da nossa avó Bela, em Vila Real, que é uma cidade no norte do país, sempre muito preocupada se a revolução chegaria até lá, porque o contexto que nos chegava era de que fosse realmente uma revolução armada, em que pese que este fato não aconteceu desta forma, a preocupação sempre existia. E eu me lembro que ouvia sempre esses comentários, e mais ainda, ouvia um nome que jamais saiu da minha cabeça, que foi o do então presidente eleito, Antônio dos Santos Ramalho Eanes. Uma pessoa em relação à qual eu formei um juízo de valor quando era criança, muito positivo. Um juízo de valor que, segundo os comentários da minha mãe, do meu pai, orientava-se no sentido de que se tratava de um homem muito sério,
muito íntegro, muito honesto. E eu fui pesquisar um pouco sobre o general Ramalho Eanes, já ao longo de algum tempo, mas reforcei essas pesquisas para que nós pudéssemos conversar hoje um pouco aqui neste nosso evento. E as informações, os adjetivos que eu colhi desta pessoa, que aliás ainda está viva, foram mais ou menos nesse sentido. Um homem inteligente, mas mais do que isso, um homem muito culto, o que é talvez tão importante quanto a inteligência para a pessoa. Um humanista, vejam, um militar, um general, que aliás também era formado em direito, nunca praticou a lei, nunca exerceu a disciplina para a qual ele acabou se formando, mas de fato acabou estudando direito para poder ter uma visão complementar daquela normalmente adstrita aos militares. Um sujeito ético, um sujeito que exercia autoridade com autenticidade, um democrata, alguém que conjugava valores republicanos, uma pessoa humilde, ao mesmo tempo racional, forte e decisivo. Um estadista, na minha opinião. Levantei também 3 ou 4 curiosidades a respeito do general Ramalho Eanes, e a primeira delas é que ele foi eleito presidente em 76 com 41 anos de idade. Muito moço, portanto. Eu acho que no Brasil, o único presidente assim tão moço que nós tivemos foi Fernando Collor de Mello. Fernando Afonso Collor de Mello. Evidentemente que as biografias do Fernando Collor e do general Ramalho Eanes são muito diferentes. São biografias no meio das quais existe um abismo. Mas o Ramalho Eanes acabou sendo reeleito também em 1980. E ele foi presidente de Portugal por 10 anos, de 76 a 86. Nunca mais deixou a vida pública, exatamente pelos predicados que eu mencionei minutos atrás. Comandou a contra-revolução, se é que nós podemos chamar assim, em novembro de 75, estava servindo na África, nas guerras coloniais, salvo engano em em Moçambique, mas foi chamado às pressas a Lisboa e acabou assumindo o comando das forças que contornaram a situação de novembro de 1975, um ano e meio, portanto, depois da Revolução dos Cravos. Ramalho Eanes, uma vez, foi confrontado com a informação de que ele teria direito a 1 milhão de euros de indenização em função de algumas perdas salariais que, na condição de presidente da República, ele havia ou teria, em tese, sofrido. Ele abriu mão desta indenização porque não achava esta indenização devida. Abriu mão da promoção de marechal porque entendia que marechal é uma patente que deve ser outorgada em tempos de guerra. Portugal não estava mais em tempos de guerra, não enfrentava mais nenhuma guerra quando esta patente lhe foi oferecida e ele recusou. Em 2006, o general Ramalho Eanes defendeu o seu doutorado com a tese Sociedade Civil e Poder Político em Portugal. Então, de fato, um homem muito culto, um humanista e, acima de tudo, um estadista. Quero agradecer, presidente Rui, pela oportunidade que você me deu. Quero agradecer as pessoas que estiveram conosco até agora, meu colega Rui Valente, e coloco-me aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, foi fantástico. Obrigado a esse equilíbrio entre Brasil e Portugal, esse exemplo da Revolução dos Escravos para o povo brasileiro, na sua ótica, na sua visão e sob o seu comentário. Meus amigos, os microfones estão abertos para questões que queiram colocar aos nossos digníssimos convidados. Microfones abertos. Primeiramente, então, boa noite, doutor Rui Valente, boa noite, doutor Antônio Sasso, prazer enorme em revê-los e estar participando da convite do grande Rui
desse momento tão especial. Eu pouco conhecia a respeito da Revolução dos Cravos. Ô, Adão, Mas desculpa interromper. Pois não. Se apresenta, por favor. Pois não, vamos lá. Meu nome é Adão Geraldo, eu sou radialista, jornalista, faço o jornal 102 Notícias na Rádio Universitária FM, aqui na cidade de São Carlos, frequência 102,1 e também pelo Facebook da Rádio Universitária SC. Né? E como dizia, obrigado, desculpe, mas como dizia, realmente eu tinha um conhecimento muito pouco, muito pequeno a respeito da Revolução dos Cravos, mas hoje eu tive uma verdadeira aula e um conhecimento que vai ficar comigo retido com toda certeza dentro de mim, porque julguei de extrema importância. Analisando tudo que ele foi visto, o filme principalmente, impressionante, as palavras do Dr. Rui, que colocou inclusive alguns aspectos que no próprio filme não foi mostrado, não é? São conhecimentos que foram aqui colocados a mais, e o Sasso mostrando essa importância de tamanho ato aqui para o nosso Brasil. Né? E a gente fala, enquanto isso, no que foi uma e o que foi a outra. Né? O Sasso disse em estado de exceção. Né? Eu vou resumir ainda na ditadura, não entrando na discordância, mas foi a mais absoluta. E vivemos aí, com toda certeza, naquele período que o Sasso falou, Dr. Emílio Garrastazu Mestre, o Emílio Garrastazu Mestre e o Ernesto Beckman Geisel, acho que nos verdadeiros anos de chumbo, né? E não foi realmente fácil. Né? Eu estava com 14 anos de idade, a gente, embora tivesse no interior e as notícias não chegassem com tanta veracidade e rapidez para cá, porque até então todo mundo era bandido, né? Certo, era só lá de lá. Né? Então, realmente, o peso foi muito grande. Mas aquilo que vocês colocaram, e é justamente daí que eu queria partir o princípio, é com relação a isso, ao extremismo. Hoje nós temos um governo extremista. Hoje nós vivemos uma situação de dois extremos. Essa é a grande verdade. O país está dividido em dois extremos. E essa Revolução dos Cravos, para mim, foi um exemplo. O exemplo podia ser seguido hoje. Não em nível de revolução, mas aquilo que ela trouxe. Aquilo que ela colocou. O seu resultado final. Entrando num consenso, entrando simplesmente num patamar único. Que é o que nós não temos hoje. Eu queria que você fizesse uma análise justamente disso. O que seria hoje a Revolução dos Cravos? Muito bem, obrigado, Adão. Dr. Rui Valente, o que seria hoje? Como é que seria hoje a Revolução dos Cravos em Portugal? Ora bem, de facto, como disse o Dr. António Sasso, o mundo aparentemente hoje realmente está menos polarizado. Não é? Tivemos a queda do Muro de Berlim e, portanto, um dos grandes blocos políticos, neste caso do regime comunista, caiu. É preciso ver que mesmo durante a Revolução, nos momentos de tensão, houve, de facto, tentativas de golpes de Estado após a Revolução, tanto da direita como da esquerda, não é? E estou a falar de extremos. De facto, houve também, além do general Ramalhianes, também uma pessoa que neste período foi muito importante, foi o Dr. Mário Soares, em Portugal, porque, apesar de ser de esquerda, sempre conteve o Partido Comunista, digamos assim, nos seus intentos, foi uma barreira, digamos, para que houvesse outro tipo de evoluções para o extremismo. E, portanto, eu acho que neste momento, na Europa e no mundo, estão a ressurgir os extremismos, mas de uma forma ainda mais perigosa porque não são previsíveis. Eu explico-me. Antigamente sabíamos o que era o regime comunista, por exemplo, e sabíamos o que era a extrema-direita. Hoje em dia aparecem pessoas como um Donald Trump, que é um extremista, mas que não tem um perfil político, não tem uma ideologia política definida e, portanto, não sabemos o que vai sair dali. Portanto, no Brasil eu não quero estar a meter a minha foice em seara alheia, como se diz em Portugal, mas de facto em Portugal vemos também com muita
com muita apreensão o governo de Jair Bolsonaro, não importa se ele é de direita ou de esquerda, o que assusta são as atitudes extremistas e de desrespeito pela base democrática. E, portanto, eu acho que esta imprevisibilidade desta eleição de populistas sem uma coerente ideologia política e sem uma base sólida de sociologia democrática torna, de facto, ainda mais imprevisível o que aí vem. Portanto, se existisse hoje uma revolução, eu sinceramente acho que seria ainda mais imprevisível, na minha opinião, com desfecho que não seria assim tão certo como isso. Portanto, esta é uma opinião meramente baseada do que vejo na experiência do que se passa em Portugal e no mundo. Em Portugal também agora estão a surgir também partidos que, já com assento parlamentar, que não surgiram durante toda esta época de democracia e, portanto, está a mudar a política, está a mudar e há menos ideologia, menos base política, menos dialética e mais praxis, mas uma praxis sem contornos definidos. Isso é o que assusta mais. Muito bem, antes de passar para o Dr. António Sasso para complementar, eu gostaria só de fazer uma breve questão só do sim ou não, só para aqui para o Dr. Rui Valente, que é assim, de qualquer forma o Partido Socialista que foi, digamos que oficializado, que surgiu das cinzas após o 25 de Abril com Mário Soares, ele teve que, digamos que, amputar uma coisa que era essencial, algo que era essencial dentro do próprio partido, que era o seu vetor marxista. Apareceu um partido socialista com ideologia não marxista, daí talvez eu pense, e questiono o Dr. Rui Valente para comentar, se isso também não foi um peso bastante para que o Partido Socialista pudesse se ingrar neste caminho democrático que dura há 47 anos. Sem dúvida, o Partido Socialista Português, que foi fundado ainda na clandestinidade, era um Partido Socialista moderno, é um Partido Socialista que provinha da social-democracia. Portanto, é um partido social-democrata. Portanto, digamos que hoje em dia é denominado esquerda moderada. Portanto, claro que durante a Revolução existia frases como o caminho para o socialismo, mas eu lembro-me de debates que vi, já agora aproveito para dizer que nasci em 1976, portanto foi pós-Revolução de 25 de Abril, mas, portanto, nos debates, por exemplo, que Mário Soares tinha com o Álvaro Cunhal, que era o dirigente do Partido Comunista Português, que era o partido mais antigo português, foi fundado ainda no início do século XX e que foram muito importantes na luta contra o regime do Estado Novo, mas nessas discussões houve uma altura em que o Álvaro Cunhal se vira para Mário Soares e diz assim, o senhor quer ganhar a medalha Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro portanto, era o dirigente do Partido Popular Democrático, portanto, centro-direita de Portugal, não é? Portanto, ele conotava como estando do outro lado, completamente, não é? Porque era uma pessoa que achava que o partido mais à direita do espectro português era democrático, o CDS. O CDS dizia que era democrático e o PPD, PSD era democrático. Ele achava que os partidos eram todos democráticos. E o Álvaro Cunhal, por outro lado, achava-os reacionários. E, portanto, era de facto um Partido Socialista moderado, claro, com o peso que a palavra socialismo tem, mas temos que adaptar aqui à realidade portuguesa. Muito bem. Se fosse a Revolução dos Escravos, se a Revolução dos Escravos acontecesse hoje, como é que seria, Dr. António Sasso? Uma boa pergunta, mas antes de tentar responder, apenas uma pequena menção. Francisco de Sá Carneiro
Pelo sobrenome, eu não conheci, mas pelo sobrenome deve ser irmão de Mário de Sá Carneiro, o escritor. Dr. Sim, Rui julgo que Valente tem está sendo... parentesco. Tem. Deve ter. Muito bem. O Mário Soares era o grande político socialista de Portugal naquela época, acabou exilado na França, salvo engano, esteve exilado na França, mas voltou a Portugal, acho que menos de uma semana depois da eclosão da Revolução dos Cravos. E ele acabou assumindo o cargo de primeiro-ministro, salvo engano, para conduzir durante esse período, antes que uma nova eleição fosse possível e antes que uma Constituição fosse promulgada, mas ele permaneceu muito pouco tempo como primeiro-ministro, foram apenas alguns meses. De qualquer forma, posteriormente ele acabou assumindo uma posição de relevo, foi presidente do país na segunda metade dos anos 80. Mas, pelas pesquisas que eu fiz, em 74, quando ele próprio assumiu essa condição de primeiro-ministro, ele fez uma questão muito grande de manter relações estáveis com o Brasil. Vejam que interessante. Brasil, um regime político diametralmente oposto a esse que a Revolução dos Cravos trazia como uma alternativa à retomada da normalidade institucional em Portugal. E se a Revolução acontecesse hoje, como seria? O professor Rui Valente abordou um assunto que ele traçou esse assunto muito en passant, falou sobre isso de passagem, mas era exatamente a minha mesma opinião. Hoje nós temos talvez menos ideologia e mais praxis, ou mais pragmatismo. E esse pragmatismo todo voltado praticamente para a questão econômica, que é importante, é vital, é crucial, mas não é tudo. Então é necessário que haja, sim, esta dialética sempre presente entre ideologias. E é crucial que nós todos entendamos. A prevalência de uma sobre a outra não significa a erradicação daquela que foi preterida. Significa que o movimento de pêndulo que a história sempre faz, neste momento está privilegiando uma em relação à outra, o que não significa dizer que no futuro a alteração não possa acontecer. Eu acho que se a Revolução dos Cravos fosse realizada hoje, talvez certamente teria muito menos glamour, muito menos charme e muito menos elegância, mas seria uma revolução mais voltada, penso eu, para o pragmatismo econômico. Muito bem, doutor António Sá, os microfones continuam abertos para as questões que os participantes queiram colocar aos nossos dois digníssimos convidados. Jane Bruno, Dino Rodrigues. Dino Rodrigues, por favor. Abra o microfone. Isso. Boa noite a todos. A apresentação do Rui foi muito interessante. Eu queria colocar duas questões para o Rui e uma questão para o Sasso. Para o Rui, eu queria colocar duas questões. A primeira é a seguinte: a impressão que nesses 40 e poucos anos de ditadura de Salazar, a população já não aguentava mais. A questão da guerra colonial, a questão da miséria, a questão do atraso econômico, cultural diante de toda a Europa, estava chegando num limite tal que qualquer centelha já seria explosivo o suficiente para poder transformar alguma coisa. Claro que os militares assumiram esse papel, primeiro porque tinham a força, né? E os civis foram no embalo porque foram protegidos pelos militares. Mas a impressão que eu tenho é que foi uma revolução muito mais de surpresa, porque você pega alguns pontos importantes da revolução, com relação à PIDE, por exemplo. Os revoltosos não tinham nenhum dado muito concreto sobre a PIDE, tanto é que ficavam embaixo no prédio da PIDE e não interviram no prédio da PIDE porque não tinham detalhes sobre se tinham armamentos, se não tinham, como é que eram as instalações da PIDE. Então a impressão que dá que foi uma revolução espontânea por puro cansaço da população e dos militares. Essa é a primeira questão.
A segunda questão é sempre que você tem um processo de interrupção, a impressão que eu tenho que se você não esmiuça essa transição, sempre fica alguma coisa para trás. Então, você tem muito claro isso no apartheid na África do Sul, na Espanha franquista, ou mesmo no Brasil, com na nossa ditadura militar, quando, na medida em que você não esmiuça isso, você acaba perdendo um pouco da transição e você pode cometer os mesmos erros no futuro. No Brasil, está ficando muito claro. Em Portugal, me parece que a participação de elementos da ditadura salazarista no governo democrático é uma prova disso também. E mais, ainda voltando para a PIDE, eu acho que a PIDE ela passou muito ilesa nesse período todo e eu acho que ela não foi chamada à responsabilidade. Assim como a guerra colonial também acabou não tendo os seus responsáveis penalizados, que eu acho que deveria. Agora, com relação ao Sasso, eu acho que o grande problema de você ter dois momentos especialmente diferentes, tanto em Portugal quanto no Brasil, é que eu acho que o governo militar brasileiro viu com muita apreensão a Revolução dos Cravos, porque era um movimento extremamente contraditório ao que a gente vivia no Brasil. Tanto é que, num primeiro momento, o Geisel ele tira o embaixador português e manda um representante do SNI para a Embaixada do Brasil em Portugal, justamente para poder ter alguém do regime brasileiro lá dentro para passar as informações. Por quê? Porque isso poderia ser um estopim de um movimento que poderia crescer no Brasil. Então, era necessário você ter uma certa informação desse processo em Portugal para que ele não se repetisse no Brasil, porque vivíamos momentos completamente distintos. Um momento democratizante em Portugal e um movimento de ditadura no Brasil. Então, havia, sim, uma preocupação muito grave com relação à ditadura brasileira, vendo o processo democrático em Portugal. Fala um pouquinho sobre isso também, Sasso, por favor. Muito bem, Dr. Rui Valente, a palavra é sua. Sim, eu entendo perfeitamente o que quer dizer. Portanto, tirar as lições da história, não é? Digamos, para não se cair no mesmo erro. Isto, em termos constitucionais, ficou vedado, portanto, o surgimento de qualquer movimento de índole fascista, portanto, é proibido pela Constituição portuguesa. Mas, de facto, há um sentimento em muitas pessoas de que não foi feita justiça e que realmente, no que concerne, as pessoas também estavam quase num estado comatoso político, em termos políticos, digamos assim, a população em geral. E estes 48 anos não desaparecerão tão cedo. Eu, quando me apliquei para um emprego, há uns anos atrás, uma senhora de uma certa idade, isto há poucos anos atrás, já com uma idade avançada, disse-me assim: olha, vais para esse emprego, mas não te metas em política. Portanto, isto ainda são coisas do Estado Novo, não é? Dizer, não dês a tua opinião, cuidado. E o povo português viveu assim quase 50 anos. À mesa do café não se podia falar de política, em casa não se falava de política e, portanto, a população vivia, digamos, já acomodada com o facto de não se falar de política. Quando, de um momento para o outro, existia a liberdade para se dizer o que queria, pronto, de facto a adesão foi enorme, porque no fundo era algo que estava preso na garganta e que queria sair. Mas realmente, em relação só às lições da história, foi o que eu disse, há de facto um sentimento de alguma injustiça por não terem sido chamados os responsáveis, muitos dos responsáveis por atos contra a dignidade humana e contra a sociedade portuguesa durante esse tempo. Mas havia, lá está, a noção de que
no fundo, é empreender uma caça às bruxas, num período de alguma instabilidade política e de um ressurgimento qual fênix do regime político em Portugal, iria atrasar, iria impedir uma democracia plena. E, portanto, os responsáveis políticos estavam convencidos que relevar certas coisas que se tinham passado seria benéfico para o país a longo prazo. E no fundo era também uma tentativa, apesar de toda a dor, de todo o ressentimento, de não agir como agiram antes. Portanto, não ser igual aos que estavam a criticar e aos que tinham deposto. E, portanto, tinha que ser tudo feito dentro do Estado de Direito e sem, portanto, um justicialismo exacerbado, digamos assim. Mas entendo perfeitamente, e isso existiu, por exemplo, quem assassinou Humberto Delgado, os PIDs que assassinaram Humberto Delgado, tiveram penas risíveis, penas que não foram nem de perto nem de longe consentâneas como o que fizeram. De facto custa, mas hoje olhando para trás dizemos, fomos superiores moralmente, ultrapassamos isso. E agora é tentar manter, agora a nossa luta é manter a democracia, não é? Que apesar de imperfeito, é o mais perfeito dos imperfeitos sistemas políticos, como se costuma dizer. Já agora, se me permitem, uma pequena palavra para o meu querido colega Dr. António Sasso, quando ele falava realmente da ideologia e do pragmatismo, eu quando falava de falta de ideologia, estou a pensar na Grécia Antiga e nos grandes pensadores, que é a falta de ideologia ligada à falta de princípios basilares humanísticos, portanto, do humanismo. E esta ausência de valores, a ausência de ideologia ligada aos valores na política, é que leva a tal praxis mais perigosa, não é? E claro, é nesse sentido que eu estou a dizer, não estou a dizer que a ideologia é por si boa, mas ideologia no sentido do humanismo, de pensar na sociedade como o bem do homem para a evolução do homem em si. Muito bem, Dr. Rui Valente. Antes de passar ao Dr. António Sasso, só um breve parênteses. Eu vivi a Revolução dos Escravos, eu tinha já 18 anos, já estava na minha faculdade, e lembro-me perfeitamente quando o Dr. Rui Valente fala, por exemplo, na caça às bruxas, que foi de alguma forma cerceada para que não houvesse mais problemas em termos do desenvolvimento da democracia e da liberdade e dos objetivos que estavam traçados para o futuro de médio e de curto prazo. Eu lembro-me que nos 3 dias 26, 27 e 28 e 29 de abril de 74, haviam pessoas que iam ao movimento, às delegações do movimento das Forças Armadas, denunciar os caras que eles não gostavam. Eu não gosto do fulano, vou denunciá-lo como era um agente da PIDE, ele era informador da PIDE. Funcionários públicos eram apontados, inclusive, como colaboradores da PIDE. Então, houve ali, num pequeno espaço de tempo, obviamente, um pequeníssimo espaço de tempo, uma tentativa de caça às bruxas a partir da própria sociedade civil, de tão brava que ela estava com o que tinha ocorrido e com aquela abertura de portas que foi o 25 de abril. Outro parêntese, os professores não podiam entrar nas universidades naquele tempo. Nos dias 25, 26, 27 e 28, os estudantes, todos com braçadeiras vermelhas, com os nossos cabelos pelas costas, não deixávamos os professores entrar por questões de que não, a universidade é nossa, não é sua. E o professor que nós não gostávamos, ele é fascista. Então, só estes comentários realmente, porque foram coisas que eu vivi nesse período áureo, passando desde já a palavra ao Dr. António Sasso. Muito bem, respondendo ao Dino, então, todos me ouvem, né? Respondendo ao Dino, olha que interessante, né? O Brasil, depois da proclamação da República, lá nos idos de 1889, o Brasil procurou se distanciar de Portugal, né? Foi um distanciamento meio que consciente,
país acabou procurando abrigo na Inglaterra, que era a potência militar e política da época. Mas já no início do século XX, o Brasil muda um pouco essa conotação e se torna um país, vamos dizer assim, que procura abrigo ao lado da grande potência americana, né, aqui nas Américas, que, sem dúvida nenhuma, são os Estados Unidos, né? Ao término da Segunda Guerra Mundial, Dino, essa situação se torna explícita. E o Brasil, por muitos anos, acabou tendo laços menores com Portugal. Mas, como eu disse, a Revolução dos Cravos não passou desapercebida aqui no nosso país, muito pelo contrário. Ela causou a preocupação consistente no fato de que a esquerda se aproveitou, de fato, como se aproveitaria mesmo, de uma revolução assim tão singular como essa que aconteceu em Portugal, especificamente pelo fato de que as pautas traduzidas em Portugal eram muito próximas às pautas que a esquerda pretendia traduzir no Brasil, também pelo fato de que em Portugal os militares foram a caixa de ressonância da Revolução, mas de maneira nenhuma desejavam se instalar no poder, como aconteceu aqui, a partir de 31 de março de 64, e o timing, ou seja, o tempo, né? Em Portugal foi feita uma revolução, um movimento que provocou a derrocada de um regime ditatorial de 40 anos, de mais de 40 anos, 4 décadas. E aqui no Brasil, enquanto isso, nós preparávamos uma distensão longa, gradual, o famoso gradualismo, né, que na história aqui do Brasil é um fenômeno muito frequente, uma distensão longa e gradual que nos permitiria retomar a normalidade institucional do país apenas em 1985. Agora, Dino, veja que interessante. O professor Rui Valente fala bastante sobre o Estado Democrático de Direito, né? Uma conotação importante para os nossos ouvintes. Na Constituição Portuguesa de 1976, no preâmbulo da Constituição, está ali prevista a ordem social e jurídica para que a nação portuguesa se dirija para o Estado Democrático de Direito. Em 1976, no Brasil, isso só aconteceu em 1988, 5 de outubro de 88, 12 anos depois, quando o regime militar deixa o comando da nação, em 1985, nós tivemos em 86 a convocação da Constituinte, que trouxe uma Constituição em 88, aí sim, equalizando o status político, vamos dizer assim, do Brasil ao status político do qual desfrutava Portugal, a nossa pátria-mãe. Estado Democrático de Direito é uma expressão muito singular. Estado democrático, qualquer país pode ser. Inclusive a Alemanha nazista se designava um Estado nacional socialista, mas democrático. Porém, um Estado democrático de direito é o que faz toda a diferença. Porque o Estado democrático de direito é aquele que segue o império da lei. E para que você possa seguir o império da lei, Dino, é importante que nós todos tenhamos um sistema de freios e contrapesos entre os 3 poderes da nação, bastante atuante e devidamente eficaz. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas acho que o direcionamento é esse mesmo. Muito bem, doutor António Sasso, acho que sim, o Dino Rodrigues fez sinal que positivo. O microfone continua aberto, Jaime, José Ribeiro, Elaine, Madalena, Vera, Nuno, Ana Clotilde, o microfone está aberto para alguma questão que queiram colocar. André Ribeiro também, por favor, está aí tão caladinho. Se tem alguma questão, por favor, avança com a questão para passarmos... Sim, António Celso, sim. Eu falei sobre a Alemanha nazista, era a República Democrática Alemã, era a Alemanha do pós-guerra, desculpa. Muito bem, correção então, não é a Alemanha nazista, mas sim a RDA, a famosa República Democrática Alemã. André Ribeiro, com o dedo no ar. Por favor, André. Olá, boa noite a todos. Espero que todos se encontrem bem.
Para mim é um privilégio estar a participar na comemoração de 25 de Abril, numa casa que me diz tanto, com uma diretoria que me diz tanto, e com um dos palestrantes, meu familiar, meu primo, que muito estimo, e que tive duas pessoas em quem pensei, e cheguei a comentar isso com o meu primo, para fazer esta palestra. Mas como eu sei que o meu primo tem uma visão muito particular de 25 de Abril, é uma pessoa muito instruída e com uma capacidade de dissertar com uma facilidade tremenda, só o vi em primeiro lugar e foi ele que eu considerei em convidar. Chama-se isso uma escolha de ouro, não é? Chama-se isso uma escolha de ouro. Não, são elogios de familiares, para não levar muito em conta. Não? E também gostei muito de ouvir o Dr. António Sasso, que também tem uma ideia muito, muito positiva dele, uma pessoa muito culta e que sempre que participa na Casa de Portugal participa com bastante pragmatismo, é uma pessoa com uma ideia muito, muito justa das coisas, e gostei muito de ouvir também e de ouvir ambas as visões, a lusitana e a brasileira, sobre a mesma época. No entanto, apesar das diferenças de ambos os países, eu vejo os países desde 1974, desde o 25 de Abril, com um caminho muito similar, apesar das diferenças. E eu digo isto porquê? Porque nós passamos este ano por uma situação a nível político e pós-político de ambas as personagens, das personalidades públicas que são entretanto amigas, inclusive, que é o engenheiro José Sócrates e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no caso do Brasil as acusações ao ex-presidente foram desconsideradas pela acusação de Sérgio Moro, não é? Do juiz Sérgio Moro, e aqui em Portugal as 31 acusações do presidente Sócrates foram, apesar de que há um recurso, mas foram completamente desconstruídas por um juiz. Oh, primo, ajuda-me agora, qual é o nome? O Ivo Rosa, não é? O Ivo Rosa, que desconstruiu as 31 acusações de corrupção do ex-primeiro-ministro, engenheiro José Sócrates. Para além de eu ter um amor muito grande por ambos os países, por ambas as pátrias, eu nasci no Brasil e vim para Portugal com 3 anos, apesar da minha criação ser toda lusitana, não é? Eu tenho um amor por ambos os países e sei que naquela época ambos viviam sistemas parecidos, apesar das suas diferenças, não é? A ditadura em Portugal e o regime de exceção no Brasil. Eu vejo muitas semelhanças não só na língua, na forma também do português e do brasileiro verem o mundo e a atualidade. O português, apesar da história dizer que éramos desbravadores, que éramos conquistadores, nós somos um povo pacífico, um povo que não quer guerra com ninguém. Somos um povo inteligente ao ponto de ouvir o ponto de vista das outras nações e tentar nos posicionar conforme a nossa dimensão e os nossos ideais sociais. E eu acho que o Brasil também é um povo que vive do amor à terra, ao país, vive da alegria do que o país geograficamente lhe propõe, não é? O clima tropical. E é um povo também que não é guerrilheiro, não é um povo de guerra como nós vemos muitos outros. E nesta fase pandémica, principalmente, que nós estamos a viver desde março de 2020, esta fase veio desconstruir a imagem que o país tinha perante o mundo. Ou seja, veio trazer as fragilidades de Portugal e as fragilidades do Brasil. Nós em Portugal temos um presidente que é mais afável, ou seja, um presidente que para já até tem uma relação muito boa com o Brasil, tem familiares que moram em São Paulo, ele gosta muito do Brasil, e a imagem que ele tenta trazer para Portugal é de um país irmão. O mesmo já não vejo no Jair Bolsonaro. Acho que o Jair Bolsonaro tem um outro ponto de vista sobre Portugal, mas não é isso que eu vejo que o brasileiro sente do português. Eu sempre me senti muito bem recebido aí, no Brasil, nos 6 anos em que eu vivi no Brasil. Não tive um episódio que eu possa dizer que me tenha sentido ostracizado ou que me tenha sentido discriminado.
enquanto eu aqui em Portugal vejo alguns episódios, por vezes, contrários. Eu queria perguntar a ambos, ao Dr. Rui Valente e ao Dr. António Sasso, o que é que eles acham da posição do Brasil pós-pandemia no mundo e da posição de Portugal pós-pandemia no mundo, que dissertassem sobre o seu país e sobre o país irmão, para verificar quais são as ideias que têm do que é que esses países hoje em diante conseguirão, como conseguirão sobreviver a esta fase pandémica e qual será o lugar deles no mundo pós-pandemia ou pós-fase intensa de pandemia de Covid-19. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito bem, André, muito obrigado. Gostei de ouvir você, gostei de ver você mesmo que remotamente. Dr. Rui Valente. Em relação a isto que nos aconteceu, esta pandemia, uma das principais lições que tiramos aqui em Portugal foi, sem dúvida nenhuma, a valia de um Sistema Nacional de Saúde estatal e forte. Isto porquê? Nós, no início, fomos considerados o modelo na Europa por causa da contenção que fizemos do vírus. Depois, numa segunda fase, houve uma reabertura que não foi tão bem feita como a primeira fase e houve um alastramento. Em todo este período, houve enfim, eu falo disto até com uma certa emoção, porque a minha mulher é médica e esteve na linha da frente do combate a esta pandemia e eu vivi as angústias, vivi as horas sem dormir, dias, semanas, a trabalhar 24 horas sobre 24 e vi de facto que a maior construção de Abril foi o Sistema Nacional de Saúde, porque independentemente da condição económica ou financeira, de facto nesta pandemia foram os hospitais públicos que cuidaram das pessoas, não é? Independentemente da sua origem extrato económico ou social. No que diz respeito ao pós-pandemia, nós estamos inseridos na Comunidade Europeia e o que é que se passa? A chamada aqui a bazuca europeia vai introduzir uma grande quantidade de dinheiro para combater em vários países europeus o flagelo que esta pandemia trouxe em termos económicos também. Nós tivemos meses e meses e meses fechados, restaurantes, comércio, portanto, eu também que sou músico, tenho muitos colegas meus músicos em grande dificuldade, não trabalham há quase um ano, não há ninguém que resista a isto, não é? Mas foram medidas de contenção que tiveram que ser tomadas e agora vai entrar uma grande quantidade de dinheiro. Portugal, no contexto europeu, não tem um grande historial em termos de aproveitar bem fundos europeus. Esperemos que desta vez seja diferente, que o dinheiro que venha seja bem aplicado. Um sinal positivo para já é que fomos os primeiros a entregar um projeto completo na União Europeia de ressurgimento económico, de reformulação da economia e de aplicação do dinheiro que vem aí. Vamos ver se será bem cumprido, aguardo com expectativa também, porque temos que salvar vidas agora também, porque a economia, enfim, tem que salvar também agora as pessoas, não é? Em face da pandemia, agora a economia. No entanto, a nossa rede de segurança social, em termos de rede de segurança social e de Sistema Nacional de Saúde, até agora está a funcionar. Claro, há muito sofrimento, a pobreza aumentou, mas felizmente temos ainda um suporte de apoio social que nos permite ir enfrentando mais ou menos a situação. Eu tenho uma certa dificuldade em relação ao Brasil,
de falar do Brasil, o que nos chega aqui, pelo menos a informação que chega aqui, é que a posição do Estado, digamos assim, foi que não dar muita importância no início à pandemia, depois de facto reconheceu o problema, julgo que passou por vários ministros da saúde, não é? Até um deles era veterinário, eu acho, não sei se estou correto ou não, mas acho que não foi dada grande atenção a este problema. Também não sei se os números reais que estão a sair são de facto os números verdadeiros da pandemia, tanto em termos de contágios como em termos de mortes, mas vejo com muita preocupação porque eu não tenho, infelizmente nunca tive a oportunidade de ir ao Brasil, mas também através do meu primo e através da música eu amo o Brasil e, portanto, para mim, qualquer coisa que eu não veja bem no Brasil custa-me muito. E, portanto, estou preocupado com a situação no Brasil, espero que a situação seja contida, que exista um reforço, que se veja o que se passou noutros países, que exista um reforço do sistema de saúde brasileiro para todos, que não seja, que os melhores hospitais não sejam os privados, mas que sejam aqueles em que as pessoas que não têm dinheiro possam ser cuidadas neles também. E pronto, o meu desejo ardente é que tudo corra bem por aí e com os meus amigos que estão aqui a ver também agora. Muito bem, Dr. Rui Valente. Só para, antes de passar ao Dr. António Sasso, um parênteses, o Dr. Rui Valente é baterista, portanto é um apaixonado pela música também, para além de ser um apaixonado por história. Dr. António Sasso. Muito bem, a imagem que nós fazíamos de Portugal, quando essa pandemia toda eclodiu, né, em fevereiro, março do ano passado, ao longo dos meses que se seguiram à eclosão da pandemia, a imagem que nós fazíamos de Portugal era de fato uma imagem paradigmática do país. Porque Portugal nos parecia que havia conseguido conter de tal forma a propagação da pandemia que serviu como exemplo aqui para nós. O grande problema do que aconteceu aqui no Brasil, infelizmente, é que nós politizamos um assunto de saúde pública. Infelizmente, os nossos governantes, o nosso país, a política do nosso país, tratou uma questão técnica, médica, como se fosse uma questão política. Nós permitimos, por exemplo, que o Carnaval, que é a nossa maior festa popular, transcorresse normalmente em fevereiro do ano passado, mesmo sabendo já com toda segurança que uma pandemia estava agraçando solta mundo afora e que já havia chegado no Brasil. Porque a pandemia não chegou no Brasil através de imigrantes, através das fronteiras, a pandemia chegou no Brasil através dos aeroportos. E no Brasil, professor Rui Valente, André Ribeiro, ainda quem usa predominantemente, prioritariamente, viagens aéreas, são as classes mais abastadas. Então, a pandemia chegou no país através desse setor da sociedade. Não obstante, esta politização acabou nos levando ao que nós temos hoje, um número de aproximadamente 300 mil óbitos. Uma quantia absurda, exageradamente grande. Nós temos um sistema de proteção social, inclusive um sistema de saúde, que já existe no país desde o final dos anos 50, início dos anos 60. Eu acredito que, eu não tenho detalhes sobre como funcionam esses sistemas em Portugal, mas eu acredito que como poderia dizer, pela média da comunidade europeia, nós estamos diante de um sistema deficitário no Brasil em relação ao que existe em Portugal. Acredito eu que as metas da comunidade europeia sejam de tal forma intensas que o país precisa ter um sistema realmente eficaz que efetivamente funcione. Infelizmente, nós temos uma tendência no Brasil, professor Rui Valente, André Ribeiro,
de as nossas autoridades públicas se apropriarem da coisa pública como se privada fosse, como se fosse uma coisa particular, né? Então, infelizmente, esse fenômeno aconteceu de novo. E agora, nós estamos correndo atrás de soluções para todo esse estado de coisas que se encontra hoje instalado no seio da nossa nação, com uma série de idas e vindas, uma série de contradições em tudo isso. O Supremo Tribunal Federal, em março de 2020, que é a nossa Suprema Corte aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal quebrou a cadeia de comando através de uma decisão também política e pouco jurídica, quebrou a cadeia de comando no controle da pandemia, de forma que disseminou perante vários agentes públicos, né, o protagonismo de uma estratégia para tratar deste assunto. Então vejam que até mesmo o próprio Poder Judiciário no nosso país, infelizmente, em algumas circunstâncias, acaba contribuindo para que esse caos social permaneça instalado. E o futuro? Como nós seguiremos daqui para frente após a pandemia? Na minha opinião, Portugal, como já foi dito, conta com a comunidade europeia. O Brasil conta com parceiros diferentes. Nós temos aqui um sistema de aliança econômica no Mercosul, né, na América do Sul, que é chamado Mercosul, mas que é insuficiente para que nós possamos retomar a economia. Nós precisamos de investimentos maciços do poder público no Brasil e investimentos da iniciativa privada, seja ela brasileira ou estrangeira. A grande dificuldade vai ser realmente atrair esses investimentos. Mas eu acredito que, a gente espera, melhor dizendo, que o Brasil, pela sua potencialidade e pelo seu mercado interno, consiga atrair esses investimentos. O ideal seria uma aproximação com outros parceiros, talvez até se valendo de Portugal como a nossa pátria-mãe, para que pudesse ser a porta de acesso, porta de entrada do Brasil mais intensamente junto à comunidade europeia. Muito bem, doutor António Sasso, eu acho que neste momento não temos mais questões, então, e dado o adiantado da hora, principalmente para Portugal, eu vou pedir ao doutor Rui Valente e ao doutor António Sasso, por ordem, que façam as suas considerações finais para podermos fechar com brilhantismo esta nossa humilde iniciativa. Professor doutor Rui Valente. Eu gostava de terminar agradecendo mais uma vez o convite. Foi uma honra para mim poder estar convosco. Eu acho que nunca é demais falar de bons exemplos e de avanços civilizacionais que acontecem onde quer que seja no mundo. Nós, há 47 anos atrás, vivenciamos um avanço civilizacional e com todos os precalços e todos os defeitos e todos os maus julgamentos que possam ter feito, temos hoje uma sociedade, de facto, melhor do que o que tínhamos. Os jovens têm outro futuro, que não seja ir para a guerra e ter uma educação parca. Temos, de facto, uma sociedade melhor. Há muito por construir, muito por fazer, mas costuma-se dizer que há sempre os sonhos inacabados de uma sociedade perfeita, não é? Temos a utopia de querer chegar sempre mais longe e é isso, vamos batalhar para melhorar e vamos ultrapassar também esta pandemia. Eu gostava de me colocar à disposição da casa para tudo o que necessitarem, se precisarem de mim para alguma coisa aqui eu estou inteiramente à disposição. Foi um prazer conhecer o Dr. António Sasso. Espero que possamos encontrar-nos novamente em outras oportunidades. Agradeço mais uma vez ao meu primo André Ribeiro, que tenho visto menos
do que queria, mesmo estando ele agora em Portugal, tinha que vir a pandemia. Ele chegou exatamente na altura da pandemia e, portanto, quando eu queria estar com ele e abraçá-lo, com as saudades que tinha, não pude. Portanto, isto tem que passar rápido. Rui, muito obrigado pela sua simpatia, por o calor humano que senti de todos, e espero ver-vos muito em breve. Muito obrigado, doutor Rui Valente. Fique tranquilo, porque o seu WhatsApp já está comigo. Portanto, fique tranquilo. Doutor António Sasso, as suas últimas, por favor. Eu também agradecer, em primeiro lugar, ao nosso presidente, o Rui Jorge, pelo convite. Uma deferência muito grande, uma honra muito grande. Um prazer enorme em ter conhecido o meu colega Rui Valente. Escolha acertadíssima, como disse o Rui Jorge, escolha de ouro, viu, André, que você protagonizou. Parabéns, doutor Rui, pela exposição. Muito obrigado a todos pela presença. E aqui me despeço, colocando-me sempre em pé e à ordem da nossa Casa de Portugal de São Carlos. Muito obrigado, doutor António Sasso. Muito obrigado, doutor Rui Valente. Meus amigos, muito obrigado por terem acompanhado esta iniciativa da Casa de Portugal de São Carlos em comemoração ao 47º aniversário da Revolução dos Escravos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Grande abraço a todos. Até mais. Cuidem-se. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eita, já caiu? Pode não, tu tá online. Boa noite a todos.